Graça e paz, então, ao nosso Jesus Cristo, a todos, irmãos que estão acompanhando aqui, que estão congregados conosco, a você também, que se dispôs de tirar alguns minutinhos, né, para ouvir a voz do Senhor, né? Ficamos felizes também, contentes. Espero que a palavra alcance ao seu coração, fale conosco, né, e que realmente haja transformação, haja renovo, independente do dia que você estiver vendo pela internet, se no domingo em que esse culto está acontecendo, ou se na segunda ou terça, mas espero que a palavra também alcance ao seu coração. Amém? Irmãos, então vamos ler Hebreus 3. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Vamos ler então? A palavra do Senhor diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura aos que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Amém. Podeis sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, então esse é um texto maravilhoso, né? Não somente este, mas todo o livro de Hebreus. Não sabemos de fato, né, pelas questões históricas, não sabemos se esse livro ele tem como autoria o apóstolo Paulo. Martinho Lutero até considerava que fosse Apolo, realmente um dos grandes homens, né, da igreja, que andaram com os apóstolos e que também era um homem eloquente na palavra. Muitos consideraram também que poderiam ser Barnabé, mas enfim, sabemos que ela é também inspirada pelo Senhor. Se por Paulo ou não, sabemos que ambos tinham o mesmo entendimento acerca daquilo que o Senhor fez e ensinou. Vemos também aqui que não lemos, mas eu vou só relatar aos irmãos, que em Hebreus capítulo 1 e Hebreus capítulo 2, o autor tende a colocar
Jesus como superior aos anjos, nos capítulos 1 e 2, como eu disse, né? O autor mostra Jesus superior aos anjos, e algo que era muito importante também, muito importante a considerar no conceito, na religião judaica. Vemos isso, né? O anjo se apresentando a Gideão, vemos também o relato no Novo Testamento do anjo se apresentando a Maria, vemos também o relato do anjo se apresentando a Zacarias, então era algo muito importante para eles. Não somente os anjos, mas a figura de Moisés, como o autor se propõe a colocar aqui, a explanar, a ensinar aos judeus cristãos acerca de Cristo, sabe? Acerca de Cristo. Então, o autor se propõe, neste capítulo 3, mostrar que em posição Cristo é maior que Moisés. Explicando isso, né, essa explicação ela vai se dar no decorrer desses versículos que nós lemos. Se você considerar aqui os versículos, você já vai ver algumas diferenças, entre algumas semelhanças, e depois nós vamos ver aonde se distingue, pega um caminho, né, o ministério de Cristo, né, e o ministério de Moisés. Ali eles se dividem, essa é a palavra que eu queria usar. Então nós vemos aqui o autor relatando, né, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Veja, aqui ele já fala da fidelidade, né, de Moisés, e também vai falar da fidelidade de Cristo acerca do seu ministério, né? Porque nós vemos aqui, no decorrer também dos demais versículos, se lermos até a altura aqui do versículo 6, não é? Na altura do versículo 5 e 6, nós vemos aqui Moisés colocado como também sacerdote, ou seja, como aquele representante do Senhor, aquele mediador, não é? Aquele a quem Deus escolheu para libertar o povo do Egito e levá-los a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel, a Canaã. Não é mesmo? Nós vemos esse mesmo chamado com Jesus, porém Jesus é colocado como sumo sacerdote, e isso está no decorrer do livro de Hebreus, lá no capítulo 5, no versículo 6. Nós vemos isso. Então, aqui nós já vemos uma distinção entre Moisés sendo sacerdote, né, e Jesus como sendo sumo sacerdote. Ele elevando aqui a posição de Jesus, vemos isso, né, na leitura do texto. Outra coisa que nós consideramos é também o chamado de ambos. Nós vemos aqui um chamado, em aspas, né? Chamado terreno de Moisés. Ele foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo, né? Aquele a quem o Senhor falava face a face. Aquele a quem o Senhor falava com Moisés e Moisés ministrava ao povo. Aquele a quem Deus deu os 10 mandamentos que fossem lidos ao povo. Vemos isso, não é? Lá em Deuteronômio, vemos isso em Levítico, enfim. Nós vemos nos 5 livros da Bíblia as leis dadas e Moisés estava ali. E quando o povo queria falar com Deus, falava Moisés, levava as suas reclamações, não é? Levava ali os seus problemas a Moisés, e Moisés ia lá e falava com Deus e Deus dava a resposta. Então nós vemos esse chamado terreno de Moisés. Vemos isso também na figura de Cristo, mas Cristo tinha esse chamado celestial, não é? Quando ele chamou o povo ao arrependimento e dizia, né, lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. Essa vida é abundância, sabemos que ela não se resume aqui, ela está elevada aos céus, a um nível, né, espiritual, um nível celestial. Porque aqui nós vemos que como sistema, estamos vendo hoje isto claramente, jaz do maligno. O sistema jaz do maligno, né? O homem acha sim que por ter autoridade política, não é? Por ter autoridade religiosa, acha que pode subjugar o povo, não é? Acha que pode colocar o povo em servidão. Tolo, não é? É tolo por pensar assim. Porque Deus é maior e ele só vai, e o homem só está agindo dessa forma porque há uma agenda celestial se cumprir e Deus está permitindo. Mas quando o Senhor vier, diz que fará com o ímpio
no sopro da sua boca, eliminará todos esses homens. Então pensa erroneamente, né, que acha que tem poder, que tem autoridade sobre os demais. Ele só está agindo porque Deus está permitindo, né? Então vemos aqui, irmãos, esse chamado, né? Voltando aqui, o chamado de Moisés, o chamado terreno e o chamado de Cristo como chamado celestial, né? Celestial, cumprindo toda a agenda do Pai. Ele mesmo dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Nós temos também, e aqui já há uma distinção, de Moisés, né? Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque foi desobediente ao Senhor. Quando o povo foi lá, mais uma vez reclamando, murmurando, sendo incrédulo. Nós vemos aqui sendo incrédulo com tudo aquilo que o Senhor já havia prometido, com todos os milagres, né, miraculosos, os poderes daqueles milagres, né, feito pelo próprio Deus acerca do povo, e mesmo assim o povo ia lá e não desobedecia, rebeldes, não é? Desobedientes ao Senhor, ia lá com Moisés, e Moisés naquele momento ele se irou e feriu a rocha, o povo que estava com sede foi lá e feriu a rocha, e sabemos que a representação da rocha é Cristo, né? E o Senhor falou, fale a rocha, não é? Nós temos isso, nós vemos isso lá nos textos antigos. Mas Moisés, então, assim, Deus não permitiu que entrasse na terra prometida. Mas nós vemos aqui, ele pecou, portanto, não é? Mas Jesus aqui não teve pecado. Não teve pecado. Isso vemos no capítulo 4, no versículo 15, essa distinção. Isso não quer dizer que Moisés também não foi salvo, porque nós vemos, né, tanto no Antigo Testamento e um pouco antes da morte de Jesus, o sacrifício sendo feito, mas sabemos que nunca foi o sacrifício de animais que o salvou, aquilo apenas era uma representação, era sombra, já vamos ler isto, já vamos discorrer sobre isto, eram sombras daquele que haveria de vir. Não é, irmãos? Então aqui nós temos, o sumo sacerdote também deveria preencher a 2 requisitos fundamentais. Ser chamado por Deus, que nós vimos aqui, Moisés foi, né? Dedicar sua vida ao Senhor e às necessidades do povo, ouvindo suas petições e súplicas, porém sem pecar, não é? Porém, sabemos que só Cristo cumpriu essas exigências. Está vendo? Só Cristo cumpriu essas exigências. Então nunca foi por força da lei, porque o homem, Deus deu a lei, mas o homem nunca foi capaz de cumprir em toda a essência da lei, mas Cristo foi, nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Por isso, estamos se dispostos a trazer essa mensagem aqui aos irmãos, crendo que os irmãos também estarão recebendo, não só os que estão aqui, mas os irmãos que estão pela internet. Porque hoje há muitas vozes, né, pastor? Hoje há muitas vozes, né? Há uma pluralidade de vozes falando internet e afora. Então, por isso, devemos relembrar dessas mesmas coisas. Paulo disse, né, em outra passagem, ele falou, é bom que faça relembrar das mesmas coisas, porque é importante para vós. Então, nós vemos aqui, né, irmãos? Então, ambos fiéis, né? Porém, essa divisão, mais uma divisão que nós vemos aqui no texto, né? Mais uma divisão que nós vemos aqui do texto entre Cristo e Jesus, é que um foi servo e outro é filho. Cristo é o Filho, né, de Deus. Então nós vemos também aqui no decorrer desses primeiros versículos que Moisés servia na casa. E a casa aqui não é o templo, não é o tabernáculo, não é? Em que Deus ali mandou fazer para habitar no meio do seu povo, porque como dissemos, tudo ali era figura, era uma representação de Cristo. Então aqui não é o templo, né? Porque também no mesmo livro de Hebreus nós vemos que o Senhor não habita, né, em construções humanas. E pelo contrário, nós vemos aqui que o texto, a casa somos nós, o próprio autor já diz que nós somos a casa. Nós quem? Hoje é a igreja, não é? Efésios 2,19. Hoje é a igreja. Então Moisés servia na casa, não no templo, mas a família de Deus. Ele servia o povo de Israel, aquele a quem Deus escolheu, não é? E Cristo, e nós vemos aqui, né? Moisés serviu a casa e Cristo é o Senhor da casa. Ele é o Senhor da casa. E que casas são essa hoje, trazendo para os nossos dias? Como eu disse, é a igreja do Senhor. Né? E quando falamos igreja, deixe-me dizer mais uma vez, os irmãos aqui já estão cansados de saber que igreja não é esse local que nós estamos reunidos. Aqui é um salão, é um espaço em que a igreja se reúne para adorar o Senhor. Isso é muito claro, né? Como o próprio versículo 6 diz.
A igreja somos nós, né? Constituída de todo aquele que crê em Cristo, dos cristãos. Então a salvação, como eu disse, no Antigo e Novo Testamento, sempre foi pela fé. Hebreus 11, né? Foi pela fé que aqueles homens foram mortos ao fio da espada, né? Foi pela fé, nós vemos ali uma lista enorme, né? dos heróis da fé. E sempre foi esperando aquelas promessas. Em Gálatas 3:7 diz ali que somos filhos de Abraão, né? Nós também somos filhos de Abraão. Então era uma maneira didática que Deus fez para ensinar o povo. Isso está no capítulo 3, o versículo 5 aqui de Hebreus. Ou seja, que diz que das coisas que haveriam de ser anunciadas. Veja, hoje nós temos toda essa revelação porque temos as escrituras, né? Mas antigamente eles não tinham, obviamente não tinham todas essas escrituras, principalmente o povo do Antigo Testamento. Então, pela fé das coisas que haveriam de ser anunciadas, eles creram, e isso foi imputado como justiça, né? Eles creram e foram salvos por meio desta fé, ou seja, por meio da fé, por meio das promessas que Deus fez a Abraão, essa promessa de redenção. Abraão creu nisso e foi salvo por ela. Então nunca foi por sacrifício de animais. Aí era apenas através de símbolos. Isso está claro no capítulo 9, quando você lê em Hebreus. Tudo isso é uma tratativa do autor para os judeus cristãos, mas que estavam pendentes a se voltar para as velhas práticas. Estavam pendentes para se voltar aos dogmas judaizantes ou para ensinos contrários ao da palavra. Então, o livro de Hebreus se propõe a tratar sobre isso, a falar sobre isso. Então, Cristo é o cumprimento desses símbolos, como falamos. Amém? Glória a Deus. E ele vai falar isso aqui também, portanto, como diz o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que inspirou o autor para falar isto. Isso não veio de uma ideia propriamente da cabeça do autor. Ah, não, eu acho que deve ser assim, então eu vou ler aqui. Não, não foi assim. Toda a Escritura, nós vemos isso, né, em Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, para nos redarguir, instruir em toda justiça, não é? E ele chama essa atenção porque certamente haviam também aquelas pessoas que não queriam crer nisto. Da mesma forma que o povo também no deserto se voltou à desobediência, a não crer nisso. Então ele chama a atenção, né, pelo Espírito Santo que o está inspirando a escrever. Ele diz: não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram, vejam, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então nós vemos aqui que o ensino é claro para os judeus cristãos e para os gentios convertidos, né? Hoje chegou essa palavra até nós, que é impossível entrar no lugar de repouso eterno sem Cristo. É impossível, porque é por meio dele que hoje temos acesso à sala do trono, né? Temos acesso ao Santo dos Santos, né? Ao lugar santíssimo, aos Santos Santos, onde ali eram oferecidos sacrifícios. Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, de alto a baixo também representa que ali foi vontade de Deus, né, para que as coisas acontecessem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos aqueles que creem em Cristo estão realmente enxertados na videira, não é? E estão realmente aguardando ao Senhor voltar. Nós vemos isso nas Escrituras. Então, todos aqueles que não pensam dessa maneira, já estão condenados, diz as Escrituras. Porque hoje a tendência é o quê? É suavizar a mensagem, pastor. Hoje a tendência é suavizar a mensagem, não é? É colocar, e hoje nós vemos isso, trouxemos isso no ensino, né, sobre nova era, colocar e limitar a Jesus como sendo apenas mais um mestre, não é? Mais um grande mestre, foi um grande homem que passou pela humanidade, mas ele não é apenas um homem, ele é o Deus encarnado, não é? Ele é aquele que se manifestou, ele falou assim, ninguém
Ninguém pode vir a mim senão o Pai no outro ser, não é? Foi ele que falou, sem mim nada podeis fazer. Então ele não é apenas um homem, sabe? Ele é o próprio Deus que veio para trazer vida, né? E todos aqueles que não creem em Cristo, João diz, né? João 1,12 também fala do Senhor, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ou seja, aqueles que não creem já está condenado. A própria palavra do Senhor diz, já está condenado. Como eu havia dizendo, que hoje a tendência é suavizar a mensagem para agradar a multidão, mas nós não vamos agradar a multidão, porque essa mensagem nunca foi popular. Jesus, quando começou a falar em João 6, já estava ali no seu ministério, começou a discorrer, né, sobre ele mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não beber da minha carne, meu sangue não faz parte do reino, e começou a falar, aonde foi a multidão? Onde foi, a multidão foi ainda essa mensagem dura. E sabe, a multidão foi se dispersando, ficou apenas 12. O Senhor falou, vocês não querem também? O Senhor não iria mudar a mensagem. O Senhor não iria mudar a agenda, por assim dizer, né? A agenda celestial para agradar os ouvintes. A mensagem ia ser a mesma. A mensagem de arrependimento, de crer nele para a salvação. Então hoje a tendência é suavizar tudo isso, mas nós não vamos suavizar essa mensagem. Essa mensagem nós vamos levar até o fim. Né? Até o fim. Jesus falou, e num contexto de perseguição, lá em Mateus 10, 22, ele falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? É aquele que perseverar até o fim. Então não vamos suavizar a mensagem e vemos hoje como sistema, como mundo, que hoje as coisas tendem a funilar e hoje eles tendem ao quê? A calar a nossa voz, não é? Se falarmos aqui, essa mensagem quando é para o YouTube, e sabemos que o canal da igreja não é monetizado, não recebemos por causa disso, não recebemos um centavo por causa de divulgar as mensagens do Senhor na internet, mas sabemos que quando uma mensagem, né, acerca de Cristo, uma mensagem cristã é colocada na internet, ela não tem um nível de visualização como tem outras mensagens ímpias por aí, como tem, né, piadas e como tem outros canais por aí. Ela não alcança um número grande de pessoas, não é? Mas se alcançar você, meu irmão, louvado seja o Senhor. E se você realmente se alinhar a essa palavra, realmente você é o filho de Deus, não é? Glória a Deus. Então, não ver a Cristo como Senhor único e Salvador é como tentar andar sobre as águas. Como tentar andar sobre as águas sem ouvir a voz do próprio Jesus. Lembra de Pedro? O que Jesus falou a Pedro? Vem. Aleluia. Ele falou a Pedro, vem. Então, se Pedro tentasse andar pelas suas próprias forças, sem ouvir antes Jesus o chamar, sem ouvir a palavra, né, do Senhor, vem Pedro, ele certamente afundaria, né? Como afundou, simplesmente veio um ventinho ali, ele já, oh meu Deus, salva, Senhor me salva, né? E o Senhor foi lá e resgatou, não é? Então é loucura, porque como vimos aqui, com esse falso evangelho, com a disseminação, a propagação do falso evangelho, deixaram Jesus Cristo e sua palavra, seus ensinamentos para fora da igreja. Não, hoje não pode falar sobre pecado, hoje não pode falar sobre isso, hoje não pode falar sobre aquilo, porque vai ofender, vai magoar, né? Não vamos ter um número grande de pessoas, o dinheiro não vai entrar. Não é isso, irmãos, não é isso. Né? Então o autor aos Hebreus chama a atenção, né, para ver a Cristo, né, sendo superior a Moisés, aquele por quem o Senhor morreu por nós para nos justificar, não é? Nos justificar e salvar da ira vindoura e nos levar à terra prometida, não uma terra terrena como foi prometida ao povo, né, de Israel lá no Antigo Testamento, mas a uma nova terra, a Canaã celestial, não é? A Canaã celestial. E vemos isso também, como eu falei, da incredulidade, João 16, 8 a 9, 16, né? Capítulo 16 de João, do Evangelho de João, dos versículos 8 e 9, que a incredulidade ela é colocada como pecado primário, colocando automaticamente como condenado. O que diz ali? É as palavras de Jesus falando, se eu não for ao Pai, ele não virá, que é o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo.
Então, não crer no Senhor Jesus como justificador, né, como aquele que nos justifica, que nos purifica de todo pecado, né, a propiciação, como é colocado lá no termo hebraico, que é justamente limpar, que, né, significa, que tem esse significado de limpar, de apagar. Então, se não cremos em Cristo como aquele que nos justifica, automaticamente nos colocamos condenados. Não é? Já o conceito de salvação justamente é esse, né? Crer em tudo o que ele disse de si mesmo e ensinou para os seus. E é importante, irmãos, como falamos aqui, trazer esta mensagem, porque nós vemos hoje a propagação aí do falso ensino, e principalmente a partir dos anos 80 e 90, né, quando foi alavancado, por assim dizer, este ensino de teologia de prosperidade, não é? De confissão positiva. Muitas pessoas, né, foram levadas a isso, mas também nós vemos que lá no passado havia a questão do legalismo. Não é? E que muitas vezes muitos de nós fizemos parte disso. A questão do legalismo moderno, não é? Do legalismo moderno. Da mesma forma que os judeus, né, colocavam aqui, os judeus cristãos estavam querendo se desviar da doutrina cristã, né, querendo se desviar da doutrina de Cristo, ensinada aqui pelo autor. Da mesma forma, os judeus também queriam fazer, é Cristo. Não, mas não é só ele, né? Nós temos que guardar os 10 mandamentos, temos que guardar o sábado, temos que fazer isto. Mas nós vemos aqui também, trazendo para os nossos dias, há cerca de 20, 30 anos atrás, mais precisamente, nós vemos aí também os fariseus modernos que colocaram Jesus mais ali a sua doutrina, mais o seu bojo doutrinário, não é, de suas denominações religiosas, como se o céu estivesse dividido, não é mesmo? Como se o céu estivesse dividido ali por estandes, não é? Por estandes, ou seja, o Senhor vai salvar, essa mentalidade deles, pastor. O Senhor vai salvar, mas vai salvar assim, vai subir, né? O Senhor voltou. Imaginemos agora que o Senhor já está voltando em glória sobre as nuvens, está levando a sua igreja, que nós sabemos que é os que creem em Cristo, né? Esta igreja, ela não tem uma placa, ela não tem uma denominação, não é mesmo? Ela não tem ali um ministério, tem um ministério de Cristo, mas sabemos que não tem um ministério do fulano de tal, não é? Como é colocado em muitos letreiros por aí que você vê, né? Em outdoors por aí, sabe? Então eles acham que Cristo vai subir e vai falar, você é da Igreja Bíblica Cristã de Curitiba. Pode seguir aqui, fica à vontade, pode seguir aqui. Você é da Igreja Bíblica Cristã do Rio de Janeiro. Não, do Rio de Janeiro não se mistura com os de Curitiba. Esse fica pra cá, por gentileza. Você é da Igreja Presbiteriana. Não, das Presbiterianas fica aqui. O céu não está dividido, irmãos. Essa mentalidade que a gente não deve ter. O céu é dos que creem em Cristo. É dos que creem em Cristo. Se você crê em Cristo, independentemente se você faz parte de um grupo local, como nós fazemos aqui, você é meu irmão em Cristo. Então tira dessa mentalidade, né? Mas criaram essa mentalidade no decorrer dos tempos, pastor. Então muitas pessoas também não confessam a salvação por causa disso, porque estão resumindo a sua fé apenas no seu bojo doutrinário. Colocaram como fidelidade, como firmeza, o bojo doutrinário, né? A doutrina, mas não a doutrina bíblica, a doutrina segundo, com base na sua religião sem questionamentos, porque se questionar é enxotado para fora, se questionar fica no banco, se questionar não vai tocar mais, se toca na banda ou na orquestra, seja o que for, não vai tocar mais, porque se você tocar no ungido do Senhor, não é mesmo? Não pode questionar. Mas nós vemos no antigo, nós vemos na igreja primitiva, que quando Paulo chegou, nós conhecemos muito bem esse texto, Atos, né? Eu não me lembro agora o livro,
o capítulo, mas quando Paulo chegou lá a Bereia, quando Paulo chegou a Tessalônica, ele elogiou aos cristãos ali, né, de Tessalônica, chegou a Tessalônica, ele elogiou que foram mais nobres, né, foram mais nobres porque receberam a mensagem com avidez. Eles questionavam também, mas questionavam biblicamente, olhando para os pergaminhos, né, olhando para os livros e vendo, realmente o que Paulo está ensinando está de acordo com as escrituras. Mas hoje não se pode questionar, não é mesmo? Então muitas pessoas, pastores, têm dúvidas ainda, não confessam a sua salvação. Por quê? Porque a sua fé não está baseada nas escrituras e naquilo que o Senhor ensinou, está baseado nos seus dogmas ali da sua denominação. Então, se ela não se encaixa perfeitamente aos seus dogmas denominacionais, a pessoa tem dúvida. Será que sou salvo? Será que o Senhor é aceito? Né? Por quê? Porque os homens colocaram para fora, condenaram, como os fariseus fizeram também, né? Com a mulher adúltera, como os fariseus olhavam, né, para aqueles homens a quem a sociedade menosprezava, mas nós vemos uma diferença muito grande entre os fariseus e Cristo, e já vamos falar sobre isso, mas colocando aqui também, né, mais uma vez, as referências, né, como eu falei, desses dogmas doutrinários, porque vemos também, né, temos aqui o ensino romano, né, o romanismo, que ensinou que nós temos acesso a Deus mediante a aprovação, não é? Mediante a intercessão feita por Maria, não é? Feita por o santo fulano de tal, ou a santa fulano de tal, e não é assim que as escrituras nos ensinam, né? Nós sabemos que Maria, sim, né, foi agraciada por Deus, bendito é o fruto entre as mulheres, foi uma mulher realmente escolhida pelo Senhor. Vemos aqui que o anjo foi enviado para testificar essa mensagem, mas ela não é nossa mediadora, é Cristo nosso mediador, né? Em Atos 4:12 dizem que em nenhum outro, veja Atos, né? Pedro ensinando ali em Atos 4:12, nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós vemos também em 1 Timóteo 2:5 que há um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, né? Homem. Nós vemos isso também em João 2, né? Temos ali João 2, as bodas em Caná, o casamento em que Jesus foi convidado juntamente com Maria, né? E os seus foi convidado, e aquela festa, num determinado momento, acabou o vinho, e chegou ali aqueles organizadores da festa e falou, olha, não tem vinho, e Maria chega a Jesus e fala, Jesus, não tem vinho. O que Jesus responde a ela? Mulher, o que tem a ver o que tem a ver eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela vai àqueles homens à festa e fala o quê? Fazei tudo quanto Ele vos disser, não é? Nós vemos então, né, que quando o Senhor fala com Maria e quando ela vai e visita Isabel ali, não é? Em Lucas 1, 46, 47, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em meu Salvador, em Deus, né? Meu Salvador. Então ela reconhecia também que precisava de um Salvador, mas nós temos o ensino romano que ensinou o contrário. Mas estamos aqui novamente se voltando para as Escrituras e o que ela diz, né, que há um só mediador, e se você crê em Cristo, meu irmão, né, eu falo agora também, me refiro justamente para a câmera, para você que muitas vezes fez parte de uma religião, fez parte de uma denominação, mas você realmente está indeciso, será que o Senhor realmente está se agradando de mim, né, porque você se desviou de um ensino que foi passado para você, mas um ensino com base na sua denominação, e por isto as pessoas te jogaram para fora, as pessoas te discriminaram, né? As pessoas realmente te voltaram o rosto quando você passa na rua, ou até mesmo nós passamos muitas vezes por essa experiência, né? Saímos de uma instituição religiosa para adorar ao Senhor em outro local, né? Muitas vezes se deparamos ali, né? Seja na faculdade, no shopping não, porque está fechado, né? Mas na rua mesmo, se deparamos ali com as pessoas que fizemos parte muitas vezes de uma congregação, não é? E as pessoas nos olham e viram a cara, viram o rosto, não saúdam mais, não é? E por quê? Porque simplesmente se desviou da sua denominação, né? Mas que bobagem é essa de pensar assim? E muitas vezes a pessoa passou por essa experiência e se acha indigna. Será que o Senhor vai me ouvir? Não tem mais força, não tem mais ânimo de orar, de pedir ao Senhor, né? Porque está com sua fé abalada e muitas vezes até distorcida.
torcida, mas se você crê em Cristo, se voltar de todo o coração, como o irmão mesmo falou, se você dobrar os joelhos, confessar o Senhor como seu Salvador, você vai ser salvo. É uma garantia que o Senhor te dá pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. E vemos isso no mesmo patamar aqui que vemos no versículo 7, né? Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Crê no Senhor e será salvo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos isso, irmãos, como falamos, os fariseus, né? Faziam isso na época de Jesus. Jesus ali no seu ministério, ensinando, exortando. E o que os fariseus faziam? Não criam, né? Decidiram não crer. Da mesma forma que tentavam convencer também os contradizentes e os céticos, não é? Mas enquanto eles tentavam fazer tudo isso, né, querendo barrar o ministério de Jesus, querendo colocá-lo ali como alguém condenado, como alguém que infringiu a lei, não é? Para levar, para condenar, para crucificar, para levar diante de Pôncio Pilatos, né? Enquanto eles faziam isso, viam apenas como filho do carpinteiro, né? Como era o burburinho ali entre o povo. Esse não é o filho do carpinteiro, esse é o filho de José, nós conhecemos ele, né? E como ele vem se apresentando aí como sendo filho de Deus, não é? Nós vemos isto aí testificar nos evangelhos apenas como filhos dos fariseus e os religiosos, né? Como eu disse, apenas como blasfemo, como beberrão, né? Como comilão. E lá estava Jesus. Enquanto eles faziam isso, pastor, quando eu perdi o tempo com isso, lá estava Jesus com o Zaqueu, né? Hoje veio a salvação a esta casa, não é? Com uma mulher do fluxo de sangue, Jesus estava lá dizendo, a tua fé te salvou. E um pouco antes de morrer na cruz, ainda em graça e misericórdia, também ainda aquele ladrão da cruz, né, que creu nele e disse, hoje estará comigo no paraíso. Então, enquanto eles faziam, né, querendo paralisar o evangelho de Jesus, lá estava Jesus salvando, lá estava Jesus chamando os pecadores ao arrependimento, né, curando os enfermos, expulsando os demônios, lá estava fazendo Jesus, cumprindo a agenda que o Pai prometeu, né, cumprindo a agenda que o Pai os deu, e o Senhor realmente os salvou, não é mesmo? Porque, como disse, tem as pessoas que têm essa ideia de achar que o céu também será tomado apenas por pessoas que não cometeram pecados morais. Isso a gente vê também e ouve na rádio, pastor. Muitas vezes a gente ouve na rádio lá, a pessoa fazendo uma piada, né, falando alguma coisa, e tá lá o radialista dizendo, olha, né, você falou uma besteirinha aqui, não vai pro céu, hein? Você agiu dessa forma, não vai pro céu. Como se fosse o céu tomado por pecados apenas morais, né? Ou apenas os 7 pecados capitais também, que é oriundo aí do romanismo. Mas como dissemos aqui, não é assim. Jesus ensinou, né? A palavra do Senhor ensina em João 3,36. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Veja, é uma certeza. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então é algo sério, irmãos. É algo sério. E se não testificarmos disso, as pedras clamarão. Precisamos falar sobre isso. Precisamos ensinar isto. E como estamos nos propondo a fazer através dessa pequena mensagem? É ensinar isso tanto aos irmãos que estão aqui, quanto aos irmãos que nos ouvem também. É ensinar que somente por meio de Cristo temos salvação. Aleluia. Somente por meio dele, né, somos alcançados, somos redimidos, né? E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, não estamos aqui interessados em apresentar uma denominação. Não, estamos interessados em apresentar a você uma pessoa. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas os que confessam a Cristo, como eu falei, o Senhor e Salvador, foram obedientes, né, aos seus ensinos, ao que foram dados pelos apóstolos, né, inspirados aqui pelo Espírito Santo, poderão também, irmãos, olha só, poderão ao lado de todos os santos, de todas as eras, proclamar como os anjos, né? No Salmo 24, de 7 a 10, que diz, e é excelente isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Este é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, Pai. Santo Deus, só Ele, irmãos. Só Ele.
Mas vemos aqui, como falamos, que é algo grave, não é? Mediante a todos os sinais portentosos que o Senhor fez no Antigo Egito, no deserto, né? Desde a saída do Egito. No Egito também, mas no decorrer da caminhada. Vemos também que não puderam entrar, muitos, né? Daquela geração que saiu do Egito, não puderam entrar por causa da incredulidade. Isto, como dissemos, é um pecado grave. É um pecado grave, não puderam entrar. E não porque Deus estava indisposto, né, a abandoná-lo e não permitisse que entrasse na terra, mas porque a própria descrença deles os excluía. Recusaram-se a crer, não obedeceram. Não obedeceram. Veja então que é algo realmente a se considerar. E o Senhor chama a atenção no versículo 15 ali, né? E isso ele fala por duas vezes na leitura aqui do texto que nós vemos, né? No versículo 13 e no versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. No versículo 13, ele também diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Exortai uns aos outros. Como fazemos isso? Nos reunindo, nos congregando. Não é? É uma maneira de nos exortar uns aos outros e nos corrigir uns aos outros. E quando a mensagem vem da parte do Senhor e aquele que tem o Espírito Santo recebe, né, como o pão vivo que desceu do céu, né, a palavra do Senhor cai como um saboroso mel. Mas quanto ao incrédulo, quanto aos céticos, ele diz, essa mensagem está me atingindo. Né? Não é bem assim. Não falamos aqui que hoje há uma pluralidade de vozes em que muitos têm se desviado desta fé? Muitos têm se desviado dessa fé porque estão ouvindo muitas vozes aí. Estão deixando de ouvir a voz do Senhor e, consequentemente, um esfriamento espiritual, né, estará a caminho. Mas como as pessoas estão céticas, estão realmente com comichão nos ouvidos, não estão voltados para a palavra do Senhor. Por isso é importante se congregar. Por isso também é importante verificar. Esse assunto é tão importante, irmãos, que nós vemos que o autor trata isso lá em Hebreus 10, 25, sabemos o texto, né? Não deixando a vossa congregação, ou trouxemos aqui na versão King James, né? Não deixando de nos reunir como igreja, né? Então nós vemos esse assunto sendo tão importante, porque a tendência de quando você viver separado, a tendência é automaticamente se esfriar. Se você tirar ali do fogo, né? Tira ali um graveto que estava ali pegando fogo e coloca ele à parte, a tendência é esfriar, não é mesmo? A tendência é se apagar. E as pessoas estão despercebidas disso, pastor. Né? Muitas vezes se contentam em ouvir uma outra mensagem pela internet, poderiam estar também e não estão, não é? Estão tendo mais tempo para coisas seculares do que para a palavra de Deus, não é? Passam horas e horas em frente a uma novela, a um filme, não é? Passam horas em frente a um jogo, a ponto muitas vezes de dormir até altas horas da noite, né? Mas quando há uma oportunidade de se congregar, não vem. Não vem. Perdeu o horário por quê? Porque foi dormir tarde, né? Ao invés de gastar tempo lendo as escrituras, tirando uns breves momentos, não é? Uma meia hora, vamos colocar assim, para ler, para cantar alguns louvores, né? Para louvar, porque isso enche o seu coração, isso enche a sua alma, acalenta a sua alma em tempos de calamidade como essa, não é? Ao invés de exercerem a sua fé, de executarem a sua fé, de olhar para as coisas que se não veem, né? Porque as que se veem são terrenas, temporais, mas as que se não veem são eternas. Né? Tem fé, olhar novamente para aquilo, esperando que o Espírito Santo testifique nosso espírito como sendo verdades, né? Esperando a bem-aventurança, aguardando a vinda, com expectativa, aguardando a vinda do Senhor nos ares, quando o Senhor voltar, né? Porque muitas vezes, pastor, também as pessoas tendem a ver isto de uma forma pragmática, não, mas eu quero tocar, a fé ela não é tangível, né? A fé ela não é tangível, ela não se toca, não se pega, você não vai no mercado e compra, eu quero meio quilo de fé, não existe isso, você não age dessa maneira, né?
Você não age dessa maneira. Então, o que acontece? Né? Essas pessoas não entraram no repouso que o Senhor queria dar a elas, né? A Canaã celestial, a terra que mana leite e mel, não entraram porque foram rebeldes, desobedientes, incrédulas, morreram no deserto. Houve ali uma morte física, né? E também, quanto mais espiritual. E o Senhor nos corrige também que não haja em nós esse tipo de mentalidade, não é? Porque, veja bem, exercitamos a fé aqui também, não falamos da fé bíblica, mas no sentido de confiança, né? No sentido de você confiar, né? Confiar quando você viaja de ônibus ou de avião, né? Quando você entra no ônibus ou no avião e decolou o avião, o ônibus já pegou a estrada para você seguir, né? Ao seu caminho de destino, né? Ao seu caminho de chegada, mas você está ali, dentro do ônibus, do avião, né? Ou dentro do carro, se você não for um motorista, né? Dentro do carro, você está ali descansando, repousando, né? Confiando que aquele que está dirigindo, aquele que está pilotando, vai chegar ao local de destino e não fará o mesmo. Não estará também dormindo, cochilando, não é mesmo? Exercemos fé para isso. Veja, a fé ela age dessa forma, né? Nós confiamos dessa maneira. Quando você também vai ali a uma churrascaria, vai se alimentar, você também não pergunta se pede lá, olha, eu quero a carne tal, né? Eu quero esse tipo de carne, mal passada, bem passada, mas você não fica com questionamento dizendo, como que tá a cozinha lá? Estão usando máscara? Estão usando luvas? O pessoal tá usando touca lá? E será que não tem um fio de cabelo? Não, você se alimenta ali sem se preocupar com essas coisas, confiando que a parte higiênica, né, sanitária, está sendo bem cumprida, né? Devido aos órgãos ali governamentais, né? Essa parte sanitária, né? As pessoas estão ali com o preparo do alimento, realmente, você confia nisso, não é? Então veja que nós temos a fé como essa opção, coisa prática, mas quanto mais ouvimos o Senhor dizendo, né, ensinando aos seus, que aqueles que creem, Ele dirá no último dia, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque não temos essa mesma fé quando ouvimos isso nas Escrituras, não é? Quando surge uma adversidade, logo vem a preocupação, logo vem a murmuração, logo vem a incredulidade. Veja, aqui o povo, o autor está corrigindo o povo, porque a incredulidade pode levar à morte física e espiritual, muito mais. Isso é muito mais perigoso, é muito mais grave. Então o Senhor está nos chamando a atenção para isso. Podemos perceber, né, durante toda essa carta aos Hebreus, a preocupação do autor com a apostasia, colocamos aqui, né, como esse pano de fundo, o que estava acontecendo para que o autor escrevesse essa carta. Era a apostasia, né, dos judeus cristãos em meio a inúmeras perseguições, mortes daqueles que também não negaram a fé, né, dos mártires, e o abandono da comunhão para a prática de ritos judaicos, como também o esfriamento do amor. E nós vemos isso aqui em Hebreus, no capítulo 13, já estamos indo para as conclusões finais. Se os irmãos quiserem abrir também, fique à vontade. Esfriamento do amor. Não é isso que vemos hoje, irmãos? Se havia essa preocupação do autor no capítulo 13, irmãos, tá? 13. Hebreus 13, tá? 13. Nos versículos 1 a 3 nós vamos ler aqui, todos juntos. Mas antes disso, falando aqui do esfriamento do amor, não é? Não vemos isso hoje? O esfriamento do amor, né? As pessoas não tendo essa empatia, não se colocando no lugar dos outros. E é isso que o Senhor nos chama a atenção. Não é? Isso que o Senhor nos chama a atenção também nesta manhã. Por isto que o se congregar é importante, estar reunidos, porque ali você cria esses laços, né, de afinidade, de intimidade. Você anda junto, você sabe das dificuldades, das lutas e pelejas, né, de um dos outros. E juntos oramos, elevamos a Deus em oração, juntos somos fortes. E o Senhor realmente nos fortalece, né? Nos dá escape, nos dá saída, nos dá estratégia para passar nesses momentos de adversidade. Então, na conclusão desta carta aos Hebreus, nos versículos 1 a 3, para não se estender muito, né? Para a mensagem não ficar muito longa, nós vemos aqui: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não soubendo, hospedaram anjos. Evidente que ele está se referindo também, né, a fatos históricos aqui. Lembrai-vos dos presos, e aqui já é fato
que estava acontecendo lá. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maus tratados, como sendo-os vós mesmos também no corpo. Veja só, né, irmãos? Então aqui ele está fazendo menção justamente, né, daqueles que presos, aqueles que estavam sendo presos, mortos, né, para propagar o evangelho. E não somente aos cristãos aqui, judeus, que viviam nessa comunidade, né, que viviam ali na província da Itália, mas também se refere àqueles lá do passado, né? Vemos lá em Atos, capítulo 12, quando Tiago foi morto ao fio da espada, né, que não negou. Quando vemos também Estevão sendo o primeiro mártir, né? Então ele está lembrando aqui, não negou a fé, irmãos. Não negou a fé. Então é lembrar desses, é ter empatia e falar, olha, da mesma forma que aqueles foram perseguidos, ele também instrui aqui, da mesma forma que muitos de vocês também, né, estão sendo perseguidos. Se você ler toda a carta, você vai perceber isto. Essas considerações finais, ele vai dizer isso também. Vai falar, ó, da mesma forma que isso aconteceu, permaneçam ali juntos, né? Permaneçam ali unidos. Não temos, ele vai discorrer aqui, ó, costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque dele disse, não te deixarei, jamais te desampararei. Veja só a menção que ele está fazendo aqui, né? A menção das promessas do Senhor. A menção que o Senhor é poderoso para fazer em nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Ainda que com adversidades, ainda que com perseguições, mas tendo em mente o Espírito Santo que nos testifica, né? Se for fiel até o fim, será salvo. Será salvo. Por isso não tememos a morte, irmãos. Não tememos a morte. Falamos isso com convicção. O pastor disse isso, os irmãos ouviram isso aqui. E eu compactuo também, porque o Espírito testifica. Não tememos a morte, irmãos. Mas há cristãos ainda que temem a morte. Você fala ainda em morte, a pessoa, não fala isso, por favor. Tá repreendido, em nome de Jesus, né? Dá 3 batidinhas na madeira. Que isso, irmãos? Onde está firmada a sua fé? Está firmado a sua fé está firmado no Senhor ou está firmado nas circunstâncias aí? Está firmado nas circunstâncias aí? Onde está firmada a sua fé? Que nossa fé esteja firmada no Senhor. Está firmada no Senhor, independente das circunstâncias. Amém. Independente das circunstâncias. Porque sabemos que quando encerrarmos a missão nessa terra, estaremos com o Senhor, né? E juntamente com os santos ali na glória. Essa é a nossa convicção. Por isso não tememos a morte. Por isso temos a nossa confissão, né? A nossa salvação. Quando perguntarem a você, ou quando questionarem a mim também, né? Você é salvo? Você responde com firmeza, sim, eu sou salvo. Aleluia. E quando a pessoa te disser, qual é a razão, né? Por que você diz isso? Por quê? Porque um dia eu olhei para os meus inúmeros pecados, olhando para as Escrituras, um dia eu conheci um certo Jesus que me ensinou e me mostrou que sem Ele eu não poderia ser salvo. Verificando que na lei eu olhava e cometia inúmeros pecados, não somente 10, mas inúmeros pecados, né? Eu cometi inúmeros pecados, mas se voltando para aquele que disse, né? Sem mim nada podeis fazer, se voltando para a cruz, para aquele que morreu e ressuscitou, né? Se voltando para Ele com toda a confissão, com todo o arrependimento, eu fui salvo, né? Porque Ele me dá essa garantia, porque o Espírito Santo, que um dia quando Jesus iria aos céus e voltaria, daria o Espírito Santo, né, que é penhor da salvação, aleluia, que testifique em meu espírito que sou salvo, que sou filho de Deus e não condenado. Então é por isso que eu e você temos essa salvação. E da mesma forma que você está aprendendo dessa maneira, você também pode testificar a outros, né, que ainda estão em dúvida, ainda estão na sua mente com questionamentos, né, ainda há em sua mente, como diz Coríntios, fortalezas a serem quebradas, a serem rompidas, né? Então, da mesma forma, você também está apto a ensinar a outros, né? Está apto a falar dessas verdades, a anunciar as boas novas, né? A levar as boas novas aos doentes, aos cativos, e assim cumprirmos a vontade do Senhor, né? Que o Senhor tem para com os seus, que o Senhor certamente, né, está às portas, o Senhor está vindo. E o tempo é esse. O tempo é o tempo que se chama hoje, já, é aqui e agora.
Não é, irmãos? Então, que achamos assim, né? Porque certamente o Senhor se agradará. Então, irmãos, gostaria também de convidá-los, irmãos, né, a se colocar em pé agora nesse final da mensagem. Eu trouxe aqui um cântico, irmãos, para nós louvarmos, para nós encerrarmos também essa mensagem. Né? Os irmãos podem abrir aqui enquanto eu preparo o hino 244 da harpa, tá? Hino 244 da harpa. Vou colocar aqui para nós ouvirmos e cantarmos juntos. Os irmãos podem acompanhar, né? Ele está bem tranquilo aqui para os irmãos acompanhar o hino 244, né? Vamos louvar o Senhor, encerrar essa mensagem. Cante com alegria, né? Cante com convicção das palavras desse hino, porque é um hino maravilhoso, né? Amém. Aleluia, Jesus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória.